Você não está cansado. Você está indisciplinado. Essa frase não é um ataque, nem uma provocação vazia. É uma constatação silenciosa que quase ninguém tem coragem de encarar. A maioria das pessoas acredita que está exausta porque trabalha demais, mas, na verdade, está esgotada porque vive sem estrutura. Onde não há ordem, qualquer esforço vira sofrimento. No Japão antigo, os samurais não confundiam fadiga com fraqueza. Eles sabiam que o corpo cansa, mas a mente desorganizada colapsa. Miyamoto Musashi, o maior espadachim da história japonesa, escreveu que a verdadeira derrota acontece quando o espírito perde forma. Ele não falava de batalhas externas, mas da guerra interna contra a própria indisciplina. E essa guerra continua acontecendo hoje, apenas com outros nomes e outras distrações. Capítulo 1. O cansaço que não dorme. Lucas acordava todos os dias com a sensação de que já estava atrasado para a própria vida. Ele dormia, mas não descansava. Trabalhava, mas não avançava. Prometia mudanças, mas repetia os mesmos gestos, como se estivesse preso a um círculo invisível. Ele dizia que estava cansado, mas não conseguia explicar de quê. O que o cansava não era o trabalho, nem as responsabilidades. Era a ausência de direção. Cada decisão pequena exigia esforço, porque não existia um sistema que sustentasse sua identidade. Sem perceber, Lucas transformava cada escolha em um conflito interno, e cada conflito em desgaste emocional. No Bushido, o código do samurai, a disciplina não era uma virtude estética. Era uma forma de sobrevivência espiritual. O guerreiro que não organizava sua mente era considerado mais perigoso para si mesmo do que para o inimigo. E Lucas, sem espada e sem armadura, travava essa mesma batalha todos os dias. Capítulo 2. A ilusão da exaustão. O cérebro humano prefere acreditar que está cansado a admitir que está desorganizado. O cansaço permite compaixão, enquanto a indisciplina exige responsabilidade. Por isso, a mente escolhe a narrativa mais confortável. Lucas dizia para si mesmo que precisava de descanso, quando na verdade precisava de estrutura. Musashi ensinava que o caos interno cria fadiga, mesmo quando o corpo está parado. Ele dizia que a mente sem forma consome mais energia do que o corpo em movimento. Não é o excesso de ação que esgota o homem, mas a falta de direção. O espírito que não sabe para onde vai se cansa apenas por existir. Lucas começou a perceber que seu cansaço surgia antes mesmo de começar qualquer tarefa. Ele já se sentia derrotado antes de agir. E essa era a prova silenciosa de que o problema não era físico. Era identitário. Capítulo 3. Kaizen e a vergonha do pequeno. Kaizen significa melhoria contínua, mas quase ninguém entende o peso real dessa palavra. Ela não fala de ambição, fala de submissão ao processo. Ela não pede intensidade, pede constância. No Japão antigo, o guerreiro que desprezava o pequeno gesto era considerado imaturo. Lucas queria mudanças grandes, porque não queria enfrentar hábitos pequenos. Ele queria um novo futuro sem construir um novo presente. Mas Kaizen ensina que a transformação não acontece no dia em que você decide mudar, e sim no dia em que você aceita ser disciplinado no invisível. Musashi treinava com a mesma seriedade quando ninguém observava. Ele dizia que o guerreiro se revela na ausência de testemunhas. Lucas percebeu que sua maior sabotagem não era errar, mas negociar consigo mesmo. Cada concessão parecia pequena, mas somadas, formavam a identidade que ele dizia odiar. Capítulo 4. A estrutura antes da motivação. O samurai não acordava esperando sentir vontade de treinar. Ele acordava porque era o que ele era. A disciplina não era uma decisão diária, era uma identidade assumida. Lucas, ao contrário, esperava sentir algo para agir. E esse hábito o mantinha preso à própria instabilidade emocional. Ele começou a entender que estrutura vem antes da energia.
que sistemas existem para proteger o homem de seus próprios estados de espírito, que a ordem não serve para limitar, mas para libertar, e que a disciplina não é rigidez, mas respeito por si mesmo. Quando Lucas estabeleceu um único hábito inegociável, algo mudou silenciosamente. Não foi euforia, não foi motivação, não foi prazer. Foi alinhamento. Ele percebeu que, pela primeira vez, não estava negociando com sua própria fraqueza. Capítulo 5. O silêncio como espelho. No Zen, o silêncio não é ausência de som, é presença de verdade. Quando Lucas começou a reduzir estímulos, distrações e ruídos, algo desconfortável emergiu. Ele percebeu que grande parte de seu cansaço vinha da tentativa constante de fugir de si mesmo. A mente ocupada é muitas vezes apenas uma mente evitando se encarar. Musashi dizia que o guerreiro que não suporta o silêncio não suporta a si mesmo. Lucas entendeu que precisava aprender a permanecer com suas próprias imperfeições, sem fugir delas. E isso exigia mais disciplina do que qualquer tarefa externa. No silêncio, ele percebeu que sua exaustão não era física, era moral. Ele estava cansado de prometer e não cumprir, cansado de esperar sem construir, cansado de viver uma identidade que não respeitava. Capítulo 6. A autossabotagem invisível. A autossabotagem raramente se apresenta como destruição. Ela se apresenta como conforto, como exceção, como descanso merecido, como amanhã. Lucas percebeu que não se destruía com grandes erros, mas com pequenas permissões. O Bushido ensina que a honra se perde em gestos quase invisíveis. Não no campo de batalha, mas na rotina. Não no fracasso, mas na concessão. E Lucas começou a entender que sua maior traição era contra a pessoa que ele dizia querer ser. A disciplina não o tornava mais forte. Ela apenas o tornava mais honesto. Cada pequeno ato cumprido fortalecia uma identidade silenciosa. Ele não se sentia melhor, mas se sentia inteiro. Capítulo 7. O guerreiro moderno. Lucas não se tornou um samurai. Ele não vestiu armadura, nem empunhou espada. Mas ele aprendeu algo que os antigos sabiam muito bem. O verdadeiro campo de batalha é invisível. E o inimigo mais persistente não está fora. Ele aprendeu que cansaço não se resolve com fuga, mas com forma. Que a disciplina não é punição, é proteção. Que Kaizen não é progresso rápido, é fidelidade diária. E que a presença é a base de toda a força interior. Aos poucos, Lucas deixou de perguntar como se sentir melhor e começou a perguntar quem precisava se tornar. Essa mudança silenciosa reorganizou tudo. Capítulo final. A forma do espírito. Você não está cansado. Você está sem forma. E onde não há forma, não há sustentação. O samurai não buscava conforto, buscava alinhamento. Não buscava motivação, buscava coerência. Miyamoto Musashi escreveu que o homem que domina a si mesmo não depende das circunstâncias. Ele depende da própria estrutura. A disciplina não elimina a dor, mas impede que ela governe. Ela não cria prazer, mas cria direção. Se você sente exaustão constante, talvez não precise dormir mais. Talvez precise se respeitar mais. Talvez precise parar de negociar com a versão que o enfraquece e começar, em silêncio, a construir a versão que não pede permissão para existir. A verdadeira força não é visível. Ela se constrói em pequenos gestos, repetidos quando ninguém observa. E quando a disciplina se torna identidade, o cansaço deixa de ser um inimigo. Ele se torna apenas um sinal de que o caminho, finalmente, tem forma.